Bom, pessoal, já liberei aqui a gravação. Deixa eu fazer os disclaimers aqui, né? Como eu enviei a mensagem aqui mais cedo para vocês, já que compartilhar. Bom, pessoal, seguinte, fazendo o disclaimer aqui, né? Hoje mesmo eu ainda corrigi umas 3 atividades aí da UC anterior, né? De manutenção do CEP. E, né, e como vocês estão lembrados aí, né? Foi semana passada, né? Foi workshop de segunda a sexta. Então, vocês foram liberados, né? E a aula do dia 29 não teve, né? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu consegui um horário aqui, e aí eu vou gravar a aula. Agora estou gravando a aula que teria sido no dia 29, né? E logo em seguida, né, vou gravar a outra aula que é a aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz a partinha aqui, né, como de praxe, de atividades aí. Eu já pedi para o Kim já deixou disponível aí essa pasta aqui, que é do material complementar da atividade um. Vocês também já devem estar vendo aí da atividade complementar 2 e a da 3. Eu já adiantei aí para vocês conseguirem, ainda mais que essa semana agora, sexta-feira, né? Vocês já vão ter, né, mais uma aula aí com o professor presencial, né? Então, até para complementar a aula que vocês tiveram no dia 2, né? Já já vou adiantar aí. Por causa do SAEP, eu lembrei, vocês estavam tendo SAEP aí, e aí vocês foram dispensados. Por isso que o cronograma aqui tá bagunçado. Ó, dia 18 do 11, né? 25 do 11, estavam tendo SAEP. Então vamos lá. Se a gente for aqui em situação de aprendizagem, a gente já vai achar aqui tem a descrição da atividade, né? Já vamos puxar ela aqui. Já vamos puxar ela aqui para vocês. A descrição. Confesso que eu vou fazer uma descrição um pouco diferente aí, até para a gente adequar aqui. Agora, vamos pegar já envio atividade um. Então, ela tem essas 3 pastas aqui, né? Essa pasta, né, com esses 3 arquivos. Eu vou fazer o download direto aqui. Então, já vai ficar o da atividade um. Já vou baixar logo o da atividade 2, né, que vai ser a aula em seguida agora. Já vamos adiantando. Aí na atividade 2 tem essas 2 etapas, né? Na próxima aula, que vai ser depois dessa aqui, já vou explicar como que vocês podem juntar essas duas. Eu vou deixar até com um númerozinho aqui. E agora, para a gente ganhar tempo, para na última aula ser apenas aula de dúvida, já vou baixar logo a pasta da atividade 3, que é a mais fácil delas aí. Na verdade, a primeira e a segunda são as mais fáceis aí.
E na próxima aula a gente já só entra aqui, né, mano? Então vamos lá, galera. Já vou abrindo aqui a descrição da atividade um. Eu não vou me ater muito à leitura dessas daqui, já que eu explico para vocês. Vamos voltar aqui, situação de aprendizagem. Beleza. Tem esse roteiro aqui para a elaboração do projeto elétrico, né? Anexo 2. Aí o que tem nessas pastas aqui, ó? Já vou lá para. O que tem nessa material complementar da atividade um? Eu vou colocar aqui já o projeto, tá? Ele em PDF e ele em DWG. Em PDF, por quê? Para você já conseguir ter o acesso e conseguir fazer a atividade sem precisar ir lá para o laboratório do Senai e abrir no AutoCAD. E esse daqui é para o momento presencial, né? E eu vou passar um arquivo extra para vocês, que é esse daqui, esse modelo. Então, tem esses três arquivos aqui, ó, o modelo para você ver como que a atividade vai ficar depois da alteração que eu propus, mas o professor presencial, né? E o arquivo de projeto. Ah, professor, mas não é para a gente fazer o projeto? Sim, o ideal seria, só que essa matéria ela é muito rápida, né? Vocês, né, vão ter duas, se eu não me engano, acho que essa vai ser a primeira, né? Depois da alteração, momentos presenciais e três aqui, né, momentos EAD. É muito pouco para vocês fazerem um projeto. Como eu tenho experiência na área, põe uma coisa na cabeça. Projeto predial, industrial, é fichinha perto desse projeto aqui. Ele, na execução, quando você sabe o que você está fazendo, ele é simples. Só que, infelizmente, para você ter experiência com projeto de CEP, você já tem que trabalhar na área. Eu mesmo, eu não adquiri experiência quando eu estava na faculdade, né, lá na engenharia elétrica, e muito menos eu não consegui estágio. O único estágio que eu consegui foi numa construtora, né, que tinha um escritório ligado de projetos, só que eram só projetos prediais e industriais. Projetos de rede, de distribuição, de linha de transmissão, geração, eu não tive acesso. Só tive acesso depois que eu finalizei o curso, né? Eu fui contratado por esse escritório e daí também surgiu outra vaga, né? Eu fiquei trabalhando nos dois como fiscal de rede, ou seja, os eletricistas iam lá, montava a rede. Daí, depois eu ia fiscalizar para saber se como é que estava a rede, se foi montada em conformidade com a norma técnica de distribuição e com a norma, né, a norma técnica de distribuição, lembrando de aulas anteriores aí, lembra lá em projetos do CEP, ou projetos industriais, você, as normas, né, os desenhos são Ctrl+C, Ctrl+V de uma NBR. O predial, basicamente, né, ele é Ctrl+C, Ctrl+V da NBR 5410 e também, né, dependendo aí do tipo de projeto industrial que você faz, quando tem demanda, tem um transformador, você utiliza a 14039. A 14039, ela, algumas normas técnicas de distribuição das concessionárias, ela está ali oculta, escondida, né, dentro dessas normas, com as estruturas que são necessárias para poder executar os projetos, né, plantar o poste e tudo mais. Então, pessoal,
em virtude, né, dessa problemática aqui, eu e o professor presencial, nós resolvemos fazer uma modificação, né? Em vez de você fazer o projeto em si, o projeto ele está pronto, você vai entender como é que é a mecânica, como é que é a didática, como que esse projeto é feito, né? Aqui, essa tarefa ela foi projetada para você entender, e eu vou mostrar, né, os elementos do projeto, como se diz assim, na vida real, beleza? Então tá, já vamos já para a primeira atividade. Eu vou pegar a folha normal, que é essa daqui, ó, e depois vou comparar com a folha, né, com o modelo, o exemplo que eu ministrei, que eu mostrei, que tá aí na pasta aí para vocês, tá? Deixa eu só tirar aqui esse parágrafo. Então, eu vou dar uma lida bem rápida aqui, ó, e falando aqui, ó. Na concessionária local, né, foi aberto expediente, né, solicitando a energização da Rua Domingos Rabelo. Esse aberto expediente é o seguinte: antigamente, a concessionária que cuidava de todo e qualquer serviço. Por exemplo, montar a infraestrutura, que tem as etapas que vocês vão entender até o final desse curso, que é você marcar os piquetes, os pontos, na planta de situação, ó. Aqui eu tenho uma planta de situação mostrando 16 lotes, ó, aqui, toma cuidado com esse número aqui, tá mostrando 17, mas na verdade eu tenho o quê? 4 quarteirões, né? Essa rua, Avenida José Seba, as ruas menores, a Rua C, Rua B e a Rua A, né? Então eu tenho 4 quarteirões e 4 unidades consumidoras. Quando é um lote aqui, ele é uma unidade consumidora, que ele pode ser uma residência, pode ser um comércio ou até uma indústria. Então, a planta de situação toda cidade tem, né? Que mostra o recorte. Já estou abrindo aqui no AutoCAD para vocês verem um da vida real aqui. Beleza? Então, você vem aqui, marca o piquete. O que que é o piquete aqui? Ó, eu vou colocar um poste aqui, vou colocar mais outro aqui, e você vai fazendo a marcação. Depois, né, que aí antigamente era o eletricista da concessionária local. Hoje em dia, esse serviço foi terceirizado, né, nos leilões. Lembra lá instalações do CEP, que eu dei a dica para vocês visitarem o canal lá da Agência Nacional de Energia Elétrica e poder estar acompanhando os leilões que estão acontecendo. Tá abrindo aqui o AutoCAD. Deixa ele abrir aqui. Então, eu pedi para vocês acompanharem, justamente porque as empresas, elas também fazem a mesma coisa. Elas acompanham e falam, por exemplo, né? Aqui, quando era Celg, as empresas acompanharam e houve uma licitação para assumir a concessionária. Quem ganhou na época foi a Enel Distribuição. Agora, recentemente, né? Depois, né? Basicamente, assim, em resumo, a Enel não cumpriu as metas, né, de investimento, até que investiu bastante, né, mas não cumpriu as metas do contrato, então ela, né, teve que colocar de novo para leilão a concessão, ou seja, o direito de explorar a venda da energia aqui, né, em Goiás, e quem ganhou esse segundo pregão eletrônico foi a Equatorial Distribuição, né? Então, atualmente, a Equatorial Distribuição é que ganhou essa concessão. Daí, tem empresas menores, por exemplo, as que eu conheço aqui de cabeça aqui, tem a Cel Engenharia, tem tem a GECOM também, se eu não me engano, ela tá agora aqui concorrendo, né? Porque ela é uma construtora. Se eu não me engano, agora também ela faz serviços na área de distribuição. Então, essas empresas menores, elas participam do pregão eletrônico e quando ganham, por exemplo, ganham um contrato, sei lá, de 4 anos para poder fazer toda e qualquer manutenção
sei lá, de 5 setores daqui de Goiânia, ou de, ou de 5 setores, né? Ou até mesmo, dependendo do tamanho da cidade, sei lá, de Trindade, de Rio Verde. Então, essas empresas, elas pegam a concessão do serviço nas diversas cidades aí que contemplam aí a cartela de clientes de Goiás, né? Então, essa empresa, ela vai fazer poda de árvores, esse é um dos serviços. Outro serviço, ligar clientes novos. Tem uma empresa que ela é dedicada a procurar, né, ligações clandestinas, né, o furto de energia. Tem empresa que só faz auditoria nisso, daí ela procura. Tem empresa, já falei de poda, né? Poda de árvore, construção de infraestrutura, manutenção, que foi o caso aí das atividades. Lembra lá a atividade de manutenção do CEP? Uma empresa tem a concessão e um dos serviços é o quê? É dar a manutenção, trocando o elo fusível da chave fusível, ou trocando a chave fusível completamente, caso a base esteja lá quebrada, ou então a empresa, né, que lida com linha viva, ela ganha a concessão para fazer os serviços com rede energizada, que foi a segunda tarefa. Então, você tem uma cartela de serviços e tem empresa que só cuida de linha viva, tem empresa que só cuida do vulgo linha morta, né? Dando manutenção, é, é, poda de árvore, iluminação pública. Tem uma empresa ali em Aparecida de Goiânia que ela dá manutenção e só na parte do braço de iluminação pública que tem na malha urbana, na de Aparecida, ela também presta serviço da de Goiânia. Só isso. Eles têm até um caminhão de linha viva, um com um único cesto, e daí do caminhão de linha viva eles vão, troca o braço de iluminação pública, ou troca a lâmpada, ou então troca o reator, né? A parte que tem o sensor também, que ela funciona com reator de energia. Então, tem diversos serviços e diversas terceirizadas participam da licitação, ganham a licitação e, por um determinado tempo, aí tem o direito de fazer toda e qualquer manutenção aí da rede, beleza? Inclusive, tem algumas que, né, que também executam projeto, por exemplo. Geralmente, esse projeto aqui de agora, por oportuno aqui, pessoal, essa aqui, ó, na direita, na esquerda de vocês aqui, é a planta de situação, né, do que foi projetada para vocês, né, fazerem a atividade 1 aqui. Essa daqui é o retrato de uma planta de situação real que você encontra aí na malha de distribuição urbana. Então, se vocês forem notar aqui, essa daqui fictícia, o quarteirão inteiro tem 4 consumidores. Já essa daqui real, ó, no caso eles chamam de lote aqui, né? Então esse lote, geralmente eles dão um número. Esses 4 lotes aqui, ó, de cada quarteirão aqui, por exemplo, no mundo real aqui, nesse que eu peguei aqui, ó, é a R29. Ela fica entre a rua T27 e a Avenida Multirão aqui em Goiânia. Olha só o tanto de lotes, ou seja, de possíveis clientes, ó, tem esse o número 11, o 12, o 13, eles são de esquina, né? Já esses de frente para a Avenida Multirão, ó, o 10, o 9, o 8, o 7, o 6. Esse daqui não está com numeração, né? Provavelmente, porque essa versão, desculpa aí, gente, essa versão que eu peguei, o pessoal geralmente é o arquiteto, mas quem faz é o arquiteto, mas engenheiro civil pode. Eles fazem, tem um projeto que fazem com a prefeitura, tem o membramento e tem o remembramento, né? O membramento, se eu não me engano, é você pegar, tá vendo que esse lote aqui, ele é grande? É você pegar ele e dividir
e agora falar que é o lote, sei lá, pegar um número diferente aqui, obviamente, né? Pegar o lote, sei lá, 01 e o 02, né? Um lote, esse aqui, que não está registrado aqui na prefeitura, né? Por isso que tem esse asterisco aqui. Eu posso membrar ele e dividir em dois. Aí o remembramento, se eu não me engano, é fazer o contrário. Pegar esses dois lotes, né? Vamos supor, pega o lote 8 e 7, vamos supor que um dono, né? Ele comprou, o dono não, é o comprador, né? Ele comprou o lote 7 e o lote 8. Daí ele quer fazer um único lote, porque como eles estão divididos em dois lotes, eu vou ter que ter duas entradas de energia. Não, só quero uma entrada de energia. Então ele faz o remembramento, né? Se eu não me engano, o nome é esse, o remembramento, que é o quê? Fazer o lote, o 8 e o 7 virar apenas um. Sei lá, o lote 7 vai se chamar agora lote 7 ou lote 8, por exemplo, né? Vai aumentar a metragem dele. Então, esse, pessoal, quando a gente faz um projeto de RDU, né? Rede de Distribuição Urbana, nós pegamos esse tipo de planta de situação aqui, que é mais real, que tem vários clientes. Se a gente for contar aqui, ó, tem muitos. Apenas nesse quarteirão aqui. Agora imagina esse aqui, que, né, esse quarteirão aqui só com 4 clientes, né? Obviamente, ele foi criado assim, depois eu perceber, da primeira vez que eu ministrei essa matéria aqui, ele foi criado desse jeito para os cálculos ficarem mais simples, entendeu? Então, esse é um projeto aqui real. E, geralmente, o projeto, o que que vai acontecer? Você vai. Estão vendo essas bolinhas aqui que eu desenhei? Esse daqui é o posteamento, né? A primeira etapa, você faz o posteamento aqui, né? É, lança o piquete, quer dizer, né? Que onde que vão ficar os postes. A segunda etapa, geralmente é a segunda equipe, elas vão fazer um buraco aqui, né, que é o engastamento, dependendo do tipo de poste, né, do tamanho que está listado lá no projeto, né? Agora eu falo mais disso aí. Depois de marcar o ponto, a segunda etapa, cavar o buraco, terceira etapa é você plantar os postes, né? E às vezes só leva 3 etapas. Você planta o poste e depois você traciona o cabo. Mas pode ser que, né, que demore muito, dependendo aí da quantidade no loteamento. Então você só planta o poste e aí depois a outra equipe, ou seja, na quarta etapa, essa equipe ela vai tracionar os cabos, montar as ferragens aqui. Ah, professor. Entendi. Agora, deixa eu abrir o projeto, pra vocês entenderem aqui. Agora, esse é o projeto, né, que está disponível para vocês, ó. Estão vendo aqui, ó, aqui tem a planta de situação aqui, ó, original. Geralmente, quem é o dono, o signatário, é a concessionária de energia local, né? Que aí ela contrata ou uma empresa dessa terceirizada, ou ela contrata um engenheiro fora aí para fazer o projeto, ou então ela utiliza o engenheiro, já que, né, que é uma empresa aí de concessionária de energia, um projetista vai lá e assina esse projeto, beleza? Daí ele vai pegar essa planta de situação, marcar os pontos, ó, os pontos foram marcados aqui, ó, na avenida, ó, foi marcado aqui, ó, na rua C, ó, 1, 2, 3 pontos. Já na Avenida José Seba, aqui, ó, foi marcado 1, 2, 3, 4 pontos, ou seja, é lógico que eu contei mais uma vez esse daqui, ó, da Rua C, né? Então, foi 3 aqui na Rua C, 4 postes na Rua B, não, 3 também, não, 4, ó, que tá na Avenida, né? Na Rua B, e mais 4 postes, deixa eu ver, 4... Ah, não, foi 5, ó. São 4 aqui na Rua B e mais outro na esquina, aqui, ó, 5.
Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 postes aqui. Então, esses postes, eles vão compreender essa região aqui, ó, que vai ser o projeto, vai ser o circuito, tô dando o nome aqui, circuito 16, sei lá, tô chutando aqui, circuito 16. Então, esse circuito 16, ele vai vir desse tronco aqui, ó, quando fala tronco, é da energização de outro poste que já, né, por exemplo, vamos supor que esse loteamento aqui é um loteamento novo, ele está mais afastado aí, né, da cidade, né? A certeza que a gente tem é que as cidades vão o quê? Vão crescendo e a malha de distribuição urbana ela vai aumentando. Então, o COD lá, o Centro de Operação e Distribuição, ele tem um planejamento, ele tem uma programação de expansão, novos lotes aí vão surgindo, daí vem o pessoal construindo a infraestrutura, né? Qual que é a infraestrutura básica? Água primeiro, né? Água e esgoto, depois coloca energia, né? E juntamente com a infraestrutura de energia, a concessionária local aí de telefonia, né? Que hoje em dia não é só telefonia, é telefonia fixa, telefonia móvel, internet, tanto internet fixa quanto internet móvel. Já no caso da internet móvel, o 3G, né, o 4G, ou 5, né, o 5G aí, né, a de quinta geração que vocês viram na semana passada aí. Pessoal, geralmente eles utilizam, ou eles alugam, né, eles alugam um lote aqui, que aí depende da rede aí de cobertura celular, né? Geralmente, a rede de cobertura, só a clássica aqui, ó, é um hexágono. Aí, geralmente, pessoal, as antenas aí, elas ficam nas arestas da rede de cobertura, o transmissor. Aí o que que o pessoal vai fazer, né? Então, eles vão utilizar, né, ou o alto de prédios aí, né, de prédios aí de, sei lá, de 10 andar, dependendo aí da quantidade de andar. Ou então eles vão alugar, né? A operadora, elas alugam, ou até mesmo compram o lote, aluga ou então compra e aí instala uma antena transmissora. Aí essa arquitetura é a mais conhecida, tem outras arquiteturas. Então, na zona urbana, você põe o transmissor aqui, ó, e aí ele tem o quê? Ele tem um alcance. E esse alcance aqui, ó, ele vai cobrir, ó, essa região, ó. Então eu vou ter o quê? 6 antenas, né? Tá vendo? Ó, em cada ponto aqui, ó, cada junção na aresta, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, 6 antenas. Daí essas antenas aqui, ó, dão essa cobertura. Daí, por exemplo, a intersecção entre uma antena e outra, o pessoal chama de homing, né? Então, essa cobertura em toda a malha urbana, seja colocada em prédios aqui, ou então em lotes, né? Coloca a antena aqui em lotes, elas vão fazer a cobertura do 3G ou do 4G, ou então de quinta geração, do 5G. Aí, na infraestrutura de energia elétrica, só vai ficar o cabeamento, né? Pode até, eles levam também o cabeamento, a fibra ótica, por exemplo, né? Da Claro, né? Que atua aqui, né? Que comprou a NET, né? A antiga NET aqui em Goiânia. E daí essa infraestrutura ela vai ser carregada, ela vai ser transportada através dos postes aqui da rede de energia elétrica. Daí essa infraestrutura vem aqui, ó, vai ter uma região, tem uma região aqui no poste, né?
Ele fica geralmente entre a iluminação pública e, e a baixa, não, a baixa tensão, fica a média tensão em cima, quer ver, ó? Deixa eu pegar a norma aqui para mostrar para vocês. Essa aqui, pessoal, é a norma para redes nuas aqui. Então, a gente tem nesse posteamento ou o poste de seção circular, que é esse redondinho aqui, ou o duplo T, né? Que é esse de perfil quadrado. A diferença é que o circular de concreto armado, antigamente tinha os de madeira, né? Mas por questões ambientais, o pessoal não utiliza mais o de madeira, só utiliza o de concreto armado. Ele é oco, ó. Vocês veem aqui pelo desenho, ele geralmente ele é oco. E para você colocar a infraestrutura de baixa tensão, de média tensão, de telefonia, por exemplo, né? Eu preciso de cintas, essas cintas aqui, ó, cinta para poste de seção circular. Aí, quando eu preciso colocar uma infraestrutura nesse tipo de poste quadrado aqui no duplo T, eu vou utilizar um parafuso que chamam de parafuso passante, parafuso máquina, ele tem uma cabeça quadrada aqui. Daí eu coloco essa infraestrutura, essa aqui é uma infraestrutura de baixa tensão, né? É conhecida como rack para dois elementos, nesse caso aqui é quatro, ó. Esses elementos são o quê? É o neutro, geralmente o neutro é o mais alto, né? O neutro, fase A, fase B e fase C. E esse aqui, geralmente esse quarto aqui, eles chamam de controle, que antigamente eles utilizavam, eles colocavam uma das fases aqui para energizar a iluminação pública. Hoje em dia, você já pega um cabo protegido, aí puxa ou da fase A, ou da B, ou da C aqui direto, com esse cabo protegido aqui. Não precisa tracionar, né, gastar mais cabo aqui no isolador aqui. Então, essa é a vantagem dele. A vantagem é que ele já tem uma furação no poste e eu já posso colocar ele engaçado nele. Agora, quando é de seção circular, eu preciso utilizar a cinta. Ela tem ó, essa parte alta aqui, ó, para justamente para eu colocar armação metálica aqui, ó, para eu abrigar a armação metálica. Usa esse parafuso que o pessoal chama de cabeça baulada aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui de. Ó, isso aqui é um meio beco, né, de uma rede, né? Geralmente nós temos três tipos de rede. Uma rede onde o cabo ele vai em linha reta, lá no projeto. Aí é chamado, aí você dá uma letra, né? Geralmente essa aqui é a tipo M, a meio beco. Tem a beco total, que é a última furação da cruzeta é colocada aqui, né? Então você é uma letra e um número. Quando é o número 1, quer dizer que a aprumada desse projeto aqui, igual tá aqui no projeto aqui, ó, ela em linha reta. Tá vendo o poste aqui, ó? Vem o vão que tem entre eles aqui, ó. Você vai seguindo aqui, ó, tá vendo, ó, nesse, nesse canteiro aqui da avenida, né? Tá indo em linha reta. Aí eu coloco uma estrutura tipo 1. No caso aqui é uma rede compacta, né? A rede compacta ela é chamada de CE, né? E aí, se ela é tipo 1, você coloca aqui 1. É porque tem duas variações. Tem a 1A, que só energiza lá do Tocantins utiliza a 1, né? Aqui a gente utiliza só a 1A. Tem a tipo 2, que é quando eu preciso fazer uma curva. Preciso fazer uma certa curva aqui, ó, igual tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse poste aqui, ó, eu preciso fazer uma certa curva. Aí geralmente eu coloco uma dessa, uma tipo 2. Tá vendo aqui, ó? Na tipo 1, o cabo passou no meio do isolador de pino aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente sempre tem no desenho técnico a vista superior da rede. Nós temos a vista frontal, né?
E tá vendo, ó, pela vista frontal e pela vista superior, o cabo passa no meio do isolador. Você coloca o laço pré-formado aqui, né? Ele vai ancorar o cabo no isolador, né, para manter ele firme. E geralmente nesses desenhos aqui, né? Esses desenhos são a concessionária compra essa norma aqui, né? Copia e aí cria uma norma. No caso, a antiga aqui era chamada de NTC 06. Hoje em dia ela tem outra numeração, né? Mas na verdade o conteúdo é basicamente o mesmo. É porque a Equatorial mudou a numeração. Mas, geralmente você tem um desenho técnico, né, que às vezes, né, na maioria das vezes, é a vista superior e a vista frontal, para você entender como é que é a estrutura. E geralmente, ou na mesma página, ou na próxima página, tem o nome da estrutura aqui, ó. Rede, né, de distribuição primária, né, a média tensão a 13,8. Estrutura M de meio beco, ou seja, fica na penúltima furação. Quando eles dão a letra B, né, é a beco total, que aí a furação é a última aqui. Geralmente, quando eles colocam essa meio beco e a beco total, a tipo B, é porque a calçada ela é muito curta e eu não posso ter esses cabos aqui, ó, os cabos de média tensão, eles extrapolando. Imagina que, vamos supor que eu vou plantar um poste aqui na calçada, esse poste aqui, ó, e daí eu vou colocar numa estrutura tipo N, a normal, em que a cruzeta aqui, ó, fica engaçada no poste, no meio dela aqui, ó, no meio do poste, ó. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui tá bem no meio. Só que a calçada ela é muito curta. Aí o que que eles fazem? Eles deslocam essa cruzeta pro rumo da rua. Aí imagina se a calçada ela é curta, vamos supor que ela vem até aqui, ó, e aqui já fica o limite do, quer ver, ó? Vou desenhar aqui para vocês entenderem. Pega no programa aqui. Ó, agora abriu o programa. Imagina, pessoal. Só lembrando aqui. Ah, achei. Imagina a calçada. Vamos supor que a calçada ela acaba bem aqui, ó. E aqui vai ficar a rua, né? A pista de rolagem aqui. E ela finaliza aqui a calçada, ó. Já aqui, já vai ser o muro da unidade consumidora. Eu pôr esse muro bem mais fino aqui. Aí o muro, ó, já fica aqui, ó. Quer dizer que o cabo de média tensão de 13,8, ele já extrapolou o limite aqui da unidade consumidora, ou muro, e o seu campo eletromagnético, que é muito forte aqui, ele fica, né, ele já está dentro aqui do limite aqui do lote aqui. Vamos supor que esse aqui seja o lote 01. Então, isso não pode acontecer, pessoal. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que colocar um outro tipo de rede. Aqui no caso tá a M, né? Mesmo a M aqui, ó, vai extrapolar. Aí, geralmente é assim, ó, fase A fica pro lado da rua, fase B é a do meio e a aqui na calçada. Geralmente é assim, pelo menos aqui em Goiás. Aí a fase C, ó, ela vai extrapolar o limite do cliente aqui. Vai que esse muro dele é muito alto, vai que ele aqui é um sobrado, um prédiozinho.
Ou seja, ele vai extrapolar aqui, porque essa calçada ela é muito curta. Aí o que que eu vou fazer? Ah, não, em vez de... Vou pôr outra cor aqui. Em vez de colocar tipo M aqui, ó, a M1, 1 porque está indo em linha reta, M é porque ela pega na penúltima furação. Já que a meio beco não dá, então eu vou ter que pôr uma beco total, ou seja, a furação, a última furação aqui, ó, eu vou conectar ela aqui no poste, nesse parafuso. Aí eu vou utilizar o quê? Vou utilizar essa mão francesa aqui, que é chamada de mão francesa perfilada, para conseguir segurar, né, a carga mecânica aqui da cruzeta. Então, ó, na hora que eu coloco ela beco total, aí em vez dela ser M1, né, meio beco, ela vai ser o quê? B de beco total, né, na última furação, e 1 porque ela está indo em linha reta. Se ela estivesse fazendo curva, ela teria a letra, o número 2. Ah, professor, a rede acabou aqui, então ela seria B3. Ah, professor, a rede acabou aqui, veio a Pableiras Engenharia, pegou o projeto e vai dar continuidade, né, para essa rede de média tensão. Então, o que que vai acontecer? O projetista da Pableiras Engenharia vai transformar essa rede tipo 3 em uma rede tipo 4. Ele vai o quê? Vai dar continuidade para a infraestrutura da rede aqui. Daí ele tem duas opções: ou ele mantém essa beco aqui, ou então ele vai colocar uma rede compacta. Aí a rede compacta, aí seria, né? Ele pegaria a rede tipo 3 aqui, transformaria numa rede compacta. As letras que indicam, né, que é uma rede compacta é CE, e aí como é dois fins de linha, aí é a CE4, beleza? Então o motivo dessa variação aqui, rede B, rede M, aí tem a T que é a triangular. Aí a triangular, ela tem uma modificação que o isolador do meio ele fica diretamente no poste. Nós temos a HT, né, que é para você abrigar transformadores, banco de capacitor, regulador de tensão, aí dependendo se for dentro da subestação, né? Beleza? Então, geralmente é assim. Quando é um, o projeto está em linha reta. Quando é dois, está fazendo uma curva aqui, ó. Quando é 3, ele finalizou, ele acabou, igual essa daqui, ó. Essa daqui, ó, na rua A, ó, entre os lotes 16 e o lote 17, né? Ela é uma tipo, ela é uma tipo 3. Nesse caso aqui foi colocada rede compacta. Lá para o final, quando, né, eles já estavam fazendo esse movimento. Quando a Enel, né, assumiu a concessão da Celg, o pessoal já estava com o movimento de retirar essas redes nuas, né? Porque qual que é o problema dela? O cabo, ele é nu, ou seja, não tem nenhuma proteção plástica, e geralmente o raio de risco dele é dar uns 60 centímetros aqui. Aí, quando é uma rede compacta, rede protegida, você tem uma proteção plástica, né, em cima dela aqui, envolvendo, né? Geralmente eles utilizam uma extrusora, que aí ela derrete o polímero, né? E essa extrusora, depois eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar como é que o pessoal faz o cabo lá. Primeiro eles trançam o cabo, né? Que lembrando que esse cabo é o CAA, né? O alumínio com alma de aço. Tem seis, a arquitetura básica aqui são seis de alumínio e o interno aqui é o interno de aço. Às vezes, os 7 fios que compõem o cabo aqui, eles são todos de alumínio, que o pessoal apelida ele de desalmado, é o cabo desalmado, é o sem alma de aço. Aí eu tenho o CAA, né? Alumínio com alma de aço, e tem também o CA, que é o só de alumínio. E daí, basicamente, na rede de distribuição, ele tem essa arquitetura aqui, é formado por 7 fios, né? Ou 7 de alumínio, ou 6 de alumínio com um de aço aqui no meio. Ok? Escolhi aqui uma.
Só um minutinho, já que a gente termina aqui, já inicia a gravação da outra aula. Vou aqui no mouse, que aí ele não vai deixar eu abrir. Deixa eu já abrir. Essa aqui é a rede nua, eu já vou abrir da rede compacta para vocês verem a diferença. Vou achar que é a 1599. É 15992, achei aqui. Só tirar ela de lado aqui antes que a gente. Ó, peguei o. Pois agora eu vou mostrar uma tabela aqui de. Só fazer o registro aqui. Beleza, pessoal. Tá entendido? As variações da N, da normal, né? A tipo N, é porque é em função do tamanho aí das calçadas aí. Deixa eu tirar o nosso desenho. Beleza. Essa daqui, pessoal, é a rede compacta, ó. Geralmente, infelizmente, na norma técnica de distribuição, não tem esse resuminho aqui. Vou até procurar aqui o resumo da rede nua, porque aí na orientação da SAP, ó, isso daqui é uma rede HT. Quando é HT, eu tenho dois postes e uma cruzeta gigantesca aqui. Nós temos a variação também, que essa aqui é a HTE. A HT são dois postes e a cruzeta gigante. O pessoal utiliza para colocar transformador de 500 kV aqui, por exemplo, porque ele é muito pesado, né? Até o de 300 eu consigo colocar em um poste só. Já o de 500 eu preciso dessa de uma HT. Coloca transformador, banco de capacitor, regulador de tensão, aí dependendo. Agora, quando é HTE, eu utilizo em entrada de subestação, por exemplo, né? E ou tem essas duas variações, ou utilizo uma cruzeta gigantesca aqui. Eu já vi ela polimérica, já vi polimérica, metálica também, semelhante a essas aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui é uma cruzeta, é uma variação da CE2, aqui em Goiás não tem. A CE2 nossa é essa daqui, ó. É essa com esse, chama braço C. Essa ferragem aqui eu não lembro, não. Acho que é suporte horizontal mesmo. Daí essa daqui é uma qualidade que é chamada de cruzeta metálica. Todo suporte metálico aqui que eu utilizo para segurar os cabos ou então segurar os isoladores aqui, né? O isolador polimérico, eu falo que ele é uma cruzeta. Já no caso, isso aqui é uma cruzeta metálica aqui, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó, entre as distâncias aqui, ó? Deixa eu voltar aqui na. Ó, já de quebra já achei o quadro de resumo aqui, ó. Tá vendo essas distâncias aqui? Se não me falha a memória, na fase do meio aqui, eles chamam essa do meio, mas tá vendo que ela tá mais próxima dessa daqui, ó, do que dessa da esquerda, né? Então eles chamam essa de fase do meio, eles chamam a que tá mais próximo de fase mais próxima da do meio, e essa outra é a mais longe da do meio. Sempre é assim. Aí é óbvio, professor, mas você não falou que a fase A fica do lado do lado da rua, né? Sim, mas aí tem esse nome aqui por isso, ó. Tem duas fases que estão sempre uma próxima da outra e outra que está mais afastada. Então, a que está mais próxima aqui, que fica no meio, né? Na verdade, já não fica no meio,
eles chamam de fase do meio. Essa daqui que fica mais próxima dela, chama de fase mais próxima do meio, e essa daqui, a mais longe da do meio aqui. Se não me falha a memória, dá uns 70 centímetros aqui, ó, do meio para mais próxima do meio, a essa distância. Já da do meio para mais longe da do meio, dá duas vezes, dá 1,40 m aí, né? E olha só a distância. As podas de árvores vão ser muito mais agressivas, né? Eu vou precisar praticamente arrebentar toda a galhagem aí da árvore, né? Já na rede compacta, a 13,8, essa aqui, ó, fica o mensageiro, né, que é a cordoária de terra, ela fica bem aqui em cima, ó. Aqui embaixo, aqui, ó, nesse lado aqui do espaçador losangular, se aqui for a rua, né, que é a fase A, a fase B fica sempre embaixo, e a fase C, é só para você lembrar, C é da calçada aí, né? Então, tá vendo? Ó, o tanto que elas estão próximas. Já na rede nua, o mais próximo que elas ficam é 70 centímetros. O mais longe que uma fica da outra é 1,40 m. Já na rede compacta, pelo cabo ser protegido, ter um revestimento plástico, a abrangência do campo eletromagnético ela é bem menor. Então, a 13,8 eu lembro de cabeça, eu não lembro da 34, mas a 13,8 tem uma distância de 40 centímetros entre as fases aqui, ó, muito próximo. Por isso que ela é chamada de rede compacta, por isso que as podas de árvore são bem menos agressivas, né? Ficam praticamente, ó, nos vértices do losango aqui, né? Deixa eu voltar para o quadro resumo aqui, ó. Então, basicamente, aqui, ó, isso aqui é a rede nua, a rede de média tensão, ó. Nós temos a primária aqui, o apelido dela é Rural Zona, porque o pessoal construía ela só na rede rural. Ela é monofásica, né? Existe rede monofásica na zona rural. Tá vendo a arquitetura aqui, ó? Sempre, ó, as tipo 1, ó, tá vendo, ó? Sempre elas estão indo em linha reta. A tipo 2, ó, tá vendo, ó? Você tem uma curva. E geralmente na tipo 2, em vez do isolador passar, ou o cabo passar no meio do isolador, ele passa do lado do isolador. Por exemplo, se o outro poste ele está aqui na esquerda, na direita do vídeo, eu vou passar do lado oposto aqui, ó, que eles chamam de saia do isolador. Daí para fixar, né, eu passo o laço pré-formado aqui em volta. Então, ó, tá vendo, ó, todas as arquiteturas, a tipo U, que é a rural, que ela é monofásica, a tipo N, a normal, que fica aqui no meio, ó. Ó, tá vendo? Ó, sempre a 1 passando aqui no meio, passa em linha reta. A 2 faz uma curva. A 3 você finaliza a rede. E a tipo 4 você, né, ó, tá vendo que a 3, a 4, ela é uma cópia da 3 aqui, ó. Vamos supor que essa 3 tivesse finalizado desse lado aqui de cima aqui, ó. Aí o que que os eletricistas fazem? Eles só acrescentam ou um conjunto de isolador de disco aqui, ó. Na 3,8 geralmente a gente utiliza 2 isoladores de disco. Se for a 34, a gente utiliza 3 isoladores de disco em cada uma dessas aqui, ó. Aí o que que ele faz? Ancora os isoladores de disco desse lado e daí você faz um bypass, ou seja, um jump aqui, ó, passando por cima ó, instala outro isolador. Tá vendo que a tipo 3, ó, eu não tenho isolador no alto aqui, ó, no isolador de pino, ó, porque ele está ancorado não na parte de cima da cruzeta, mas ele está ancorado aqui, ó, no sentido do tracionamento do cabo, né, de onde você vai puxando ele. Aí quando eu transformo uma tipo 3 numa tipo 4, eu coloco um isolador aqui, ó, para cada fase aqui em cima, passo o cabo por cima aqui, ó, passando o isolador, para ter certeza que ele não vai curto-circuitar, principalmente a fase do meio, tá vendo a mão francesa plana aqui, ó, essa régua metálica aqui, ó, ela pode, né, essa fase aqui, ela pode simplesmente tocar nessa régua e dar curto-circuito. Aí eu instalo 3 isoladores aqui, ó, passo por cima dele, faço a amarração aqui e depois continuo a rede. E aí ela dá prosseguimento, né, ao circuito elétrico. Beleza? Fechou? Ok.
Agora vamos finalizar a atividade aqui para a gente já começar a gravação da próxima aula aqui. Entendi, professor, entendi mais ou menos. Essas estruturas que eu mostrei, esse tipo de arquitetura, tá nessa descrição aqui, ó. Na descrição aqui da SAP, ó. Você lê aqui, ó. Tá nessa descrição e naqueles documentos extras aqui, ó. Vou até tirar ela aqui. Beleza, professor, mas e agora? Né, o que literalmente é para fazer? Só um minutinho que eu tá quase esquecendo, galera. Então, o que que eu o que que você vai fazer, né? Beleza, professor, entendi. Tem etapa um, né? Eu leio os textos aqui, entender a teoria, que tem redes tipo N, rede compacta, beleza, entendi. Segunda etapa é a visita de campo. O ideal dessa matéria aqui é que vocês fossem, né, numa simulação, eu não sei como é que tá aí na unidade de vocês, né? Mas algumas unidades do Senai têm as redes, principalmente para o treinamento, né, do eletricista de distribuição e para o de linha viva, né? Só que ela não está nesse mesmo design aqui, né? Nesses 4 quarteirões e 16 lotes, né? Então, por isso que eu e o professor presencial nós fizemos o projeto, já deixamos já o projeto pronto. A única alteração que vocês vão fazer aqui, ó, vocês vão trocar esse transformador de 150, ele está superdimensionado, não rola. Vocês vão trocar por um de 75. E o que que vocês vão fazer? Vocês vão trocar aqui, ó, a planta de situação sem o projeto e vão vir aqui no projeto e tirar o print, né, da planta de situação com o projeto aplicado aqui. Recomendo vocês abrirem o arquivo em PDF aqui, ó, tirar um print e colar aqui, né? Tira um print e cola e retira esse antigo aqui. Eu vou mostrar o modelo aí que eu enviei para vocês, ó. Aqui, ó, professor Pablo. Vou mostrar os dois aqui paralelamente para vocês entenderem aqui, ó. Então, retira a carga, não é de 150 kVA, é de 75. Vocês estão vendo que eu modifiquei aqui, ó, porque geralmente o professor ele faz a equipe, ele divide em equipes a turma, né? Partindo do princípio, né? Partindo do pressuposto que vocês têm uma planta dessas aí na unidade de vocês do Senai, né? Caso não tenha, por isso que eu pedi, que eu coloquei aqui, ó, fulano de tal, né? Simbolizando a equipe de vocês, né? A quantidade de alunos. Então, vocês vão fazer individualmente, coloca seu nome aqui e envia a tarefa. Qual a modificação que eu fiz aqui, ó? No projeto, se vocês observarem aí, ó, você tem algumas orientações aqui, ó, no projeto, mostrando, ó, segundo as normas técnicas, né, essa norma antiga aqui, ó, 01, 05, 08, né? Então, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, para a realização do croquis, né, ou seja, do desenho da planta de situação e posteriormente aplicar o projeto, né, foram utilizados NTC 01, 05, coloquei aqui. Vocês vão fazer desse jeito. Beleza. Da segunda etapa, vocês vão simplesmente, né, falar que norma. Geralmente a gente utiliza a 06. Eu não coloquei as da Equatorial atualizada aqui, é porque eu ainda tenho que fazer uma pesquisa e eu não sei de cabeça. As únicas que eu lembro de cabeça são as antigas aí, né, que era utilizada tanto pela, né, antiga Celg como pela Enel. Eu acredito que a Enel foi muito mais inteligente que a Equatorial.
ela pegou, em vez dela criar números, né, fazer toda uma duplicação de documento, ela simplesmente utilizou a mesma nomenclatura que ela é utilizada na CELG. Foi inteligente. Agora não, eles mudaram toda a nomenclatura. Porém, o conteúdo é o mesmo. Por isso que eu coloquei a nomenclatura da rede NUA aqui, ó, NTC 06, NTC 08. Tem a 17 também, NTC 17, que é a rede compacta. Coloquem aí. Tá vendo, ó? Eu fiz a modificação, retirei a planta de situação sem o projeto e no lugar dela coloquei o do projeto, ó. Croqui barra projeto, segue em anexo PDF. Essa aqui que é a primeira tarefa, entendido? Basicamente, esse aqui é o modelo, eu já enviei para o professor presencial, né? Já enviei para ele discutir com vocês aí no momento presencial. Então, esse é o modelo e esse daqui é a folha de tarefa de vocês, tá bom? Beleza. Então, pessoal, já vou finalizando aqui. Eu não vou fazer lá igual em projeto do CEP, nem manutenção do CEP, que eu gravei a aula diretão, né? Foi um arquivo só. Vou finalizar aqui, daqui uns 10 minutinhos a gente volta para fazer a gravação do segundo momento aí, tá bom? Nos vemos daqui 10 minutos.